Fala galera, aqui quem fala é o professor Davi. E a gente vai ver conceitos básicos, conceitos iniciais, noções básicas de plano cartesiano, produto cartesiano e relação binária, visando as próximas aulas onde a gente vai introduzir o conteúdo de função. E essas noções são muito importantes para que a gente aprenda o que é função e quais são os tipos dela, tá certo? Primeiro, plano cartesiano, pessoal, é um plano muito conhecido por vocês, que a gente viu muito no ensino médio, tá certo? A gente também vê ele em jogos como Batalha Naval. Batalha Naval, para quem não sabe, consiste em quê? Em achar barcos, tá certo? E existe vários quadradinhos onde vai estar escondido esse barco. E para você achar, você precisa dar uma coluna e uma linha. Uma coluna, sei lá, A, e uma coluna, sei lá, B, e uma linha A, tá certo? Para você fazer isso, você vai chutar. Vamos supor, tem uns números aqui. A linha 1, linha 2, linha 3, linha 4, linha 5, linha 6, linha 7, linha 8. E vai ter a coluna. Coluna 1, coluna 2, coluna 3, coluna 4 e assim sucessivamente. Aí você vai chutar. Ele está na linha 2, coluna 3. Ou seja, você chuta, você dá um sistema de localização de onde é que está aquele barco. O plano cartesiano é a mesma coisa. Só que ao invés da gente achar esse barco, a gente vai achar pontos. Que pontos são esses? Quaisquer pontos que você queira. Um ponto, sei lá, que está na linha A e está na coluna B. Tá certo? Beleza? E esse ponto aqui, ele é chamado de par ordenado, onde a primeira coordenada que você disse, ou seja, a linha, vai estar no eixo X, que é o eixo das abscissas, sei lá, esse A aqui, e a segunda coordenada vai estar no eixo das ordenadas, que é o eixo Y. Tá certo? Então, o plano cartesiano ele serve como sistema de localização de pontos, que são chamados de pares ordenados. Tá certo? São chamados de pares ordenados. Produto cartesiano, pessoal. O que é um produto cartesiano? A gente vinha falando nas aulas passadas de conjuntos, dois conjuntos, sei lá, quaisquer, A e B. E aqui esse produto cartesiano é como se fosse uma multiplicação entre esses dois conjuntos. E essa multiplicação vai gerar pares ordenados, onde a primeira coordenada vai pertencer ao conjunto A, que são os valores de x, e a segunda coordenada, como a gente viu aqui, ó, que é de y, vão pertencer a B. Tá certo? Um exemplo aqui, um exemplo. Conjunto A, sei lá, 2, 3, 4. O conjunto B, 7 e 8. E a gente quer fazer A cartesiano B. Aí o que nós vamos fazer? Vamos pegar o 2, ligar com 7. Pegar o 2, ligar com 8. O 3, ligar com 7. O 3, ligar com 8. O 4, ligar com 7. O 4, ligar com 8. Ou seja, formamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 pares ordenados. Então, o produto cartesiano ele gera pares ordenados, onde essa primeira coordenada aqui, ó, sempre vai pertencer ao conjunto A, e são os meus valores de x, né? E a segunda coordenada vai pertencer ao conjunto B, que são os valores de y, tá certo? Algumas observações, tá certo, pessoal? A cartesiano B vai ser sempre diferente de B cartesiano A não ser que os conjuntos sejam iguais. Por que ele sempre vai ser diferente? Porque a gente sabe que A cartesiano B, a primeira coordenada vai pertencer ao conjunto A e a segunda ao conjunto B. Se a gente fizer B cartesiano A, vai ser o contrário, ou seja, as primeiras coordenadas vão pertencer ao conjunto B, ou seja, os valores de x, e a segunda coordenada vão pertencer aos valores de A, que são os valores de y, ou seja, ficaria diferente aqui no nosso plano cartesiano se a gente fosse identificar o 2, 7 do 7, 2, o 2, 8 do 8, 2, tá certo? Então, quando a gente muda a ordem dos números no nosso par ordenado, a gente está mudando a localização no nosso plano cartesiano. Então, justamente por isso que A cartesiano B não pode ser igual a B cartesiano A, tá certo? E o número de elementos que é formado por esse A cartesiano em B é o número de elementos de A vezes o número de elementos de B. Quer ver? O conjunto A tinha quantos elementos? 3, não era? O conjunto B tinha 2. Se a gente colocasse aqui 3 vezes 2, daria 6, que foi justamente a quantidade de elementos que foi criada pelo nosso A cartesiano B. Tranquilo? Relação binária, pessoal. É uma relação binária. Primeiro, para ela existir, ela tem que estar contida em A cartesiano em B. Não se preocupem, o que é que eu quero que vocês entendam? A relação binária ela é uma forma de associar um conjunto A um conjunto B. Tá certo? Um exemplo aqui, sei lá, eu tenho um conjunto A 3, 4, 5, o conjunto B 7, 8,
10, 13, 16, tá certo? E eu tenho uma relação, sei lá, uma relação sempre vai gerar pares ordenados, porque ela está contida no nosso A cartesiano em B, e a nossa relação ela é dada dessa forma, y igual a x mais 4. Se você observar, qual é o conjunto que contém os valores de x? Conjunto A. E qual é o conjunto que contém os valores de y? Conjunto B. Ou seja, a gente vai utilizar valores de A, que são os valores de x, e encontrar valores em B, que são os valores em y. Se você pegar x igual a 3 aqui, ó, peguei x igual a 3, vai ficar y igual a 3 mais 4, y igual a 7. Ou seja, o conjunto A com esse valor 3 aqui vai se ligar com o conjunto B nesse valor 7. Se eu pegar o 4 vai ficar 4 mais 4, 8. Ou seja, y igual a 8. Ou seja, o conjunto A que tem o elemento 4 vai se ligar com o elemento 8. Tá certo? Se você pegar o 5, vai ficar 5 mais 4, 9. Mas 9 não tem no conjunto B, então a gente não consegue ligar. Tá certo? Então a minha relação que gera pares ordenados, assim como produto cartesiano, gerou os pares ordenados 3, 7 e 4, 8. Davi, é só essa relação que existe? Não. Essa aqui é uma relação arbitrária que eu criei para relacionar o conjunto A ao conjunto B. Mas você poderia ter quaisquer conjunto A e B e relacionar ele da forma que interessar. Nas questões ele vai dar a relação que ele quer e você relaciona o conjunto A e o conjunto B da forma que você queira. Tá certo? Vamos praticar, né? Vamos praticar isso que a gente acabou de aprender, tá certo? Vamos ver uma questão aqui da Universidade Estadual de Paraíba, tá certo? Os conjuntos A e B têm respectivamente 5 menos x e 3x elementos. Ou seja, o conjunto A tem 5 menos x e o conjunto B tem 3x elementos. E o A cartesiano em B tem 8x mais 2 elementos. Então, se pode admitir como verdadeiro o quê? A tem 5 elementos, B tem 4 elementos, B tem 6 elementos, A tem mais de 6 elementos, B tem menos de 3 elementos. Tá certo? Vamos ver aqui. A gente sabe, ó, a gente voltar aqui, a gente sabe que A cartesiano em B, o número de elementos de A cartesiano em B é o número de elementos de A vezes o número de elementos de B. Tá certo? Então vamos ver aqui, ó. Se a gente pegar o número de elementos de A, que é 5 menos x, pegar o conjunto B, que tem 3x, e o número de elementos de A cartesiano em B, que tem 8x mais 2, e utilizar a fórmula de número de elementos de A cartesiano em B é número de elementos de A vezes o número de elementos de B, vamos ter o quê? Ó? Número de elementos de A cartesiano em B, 8x mais 2. Que é igual a quê? Qual o número de elementos de A? 5 menos x. Ó. Qual é o número de elementos de B? 3x. Tá certo? Então, se a gente aplicar a distributiva, vai ficar 5 vezes 3x, 15x, menos x vezes 3x, menos 3x ao quadrado. Tá certo? Vamos passar esse 8x para lá e esse 2 para lá. Vai ficar, ó, menos 3x ao quadrado. Esse 8x está positivo, vai passar negativo. Vai ficar 15x menos 8x, que dá 7x. Esse 2 está positivo, passou para o outro lado negativo. Tudo isso igual a zero. Tá certo? Aí vamos aplicar o nosso delta. Para quem não lembra, b ao quadrado menos 4ac. Vai ficar o nosso b, que é 7b ao quadrado, 49 menos 4 vezes a, que é menos 3, vezes c, que é menos 2. Vai ficar menos 4 vezes menos 3, 12. 12 vezes menos 2, menos 24. Então, o nosso delta fica 49 menos 24. Nosso delta fica 25. Tá certo? Aí, a gente, para achar o valor de x, como é o valor de x? É menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. O menos b, que no caso 7 é o nosso b, então vai ficar menos 7, mais ou menos raiz de delta, o nosso delta deu 25, sobre 2a, 2 vezes o a, que é menos 3. Tá certo? Então, o nosso primeiro x vai ser menos 7 mais 5, que é a raiz de 25, dividido por menos 6, que dá 1/3. A segunda raiz vai ser menos 7 menos 5, dividido por menos 6, que dá 2, tá certo? Mas a gente tem que lembrar que não existe número de elementos fracionários. Eu não tenho 1,5 elementos dentro do meu conjunto. O número de elementos de um conjunto sempre tem que ser um número natural, ou seja, 0, 1, ou 2, ou 3, e assim sucessivamente. Não tem como você ter um terço de elemento. É como se você quisesse ter um terço de pessoa, tá certo? Isso aqui não faz sentido. Então, o nosso valor de x só pode ser 2.
Sendo x igual a 2, a gente vai ter o quê? Ó? Número de elementos do conjunto A, 5 menos 2 dá 3. E o número de elementos de B, 3 vezes 2, que é 6. Tá certo? Então, qual a alternativa que a gente tem? A tem 5 elementos? Não. A tem 3 elementos. B tem 4 elementos? Não. B tem 6 elementos. Tá aqui, ó. Item C. Enfim, galera. Fiquem com Deus, tá certo? Até a próxima aula. Espero que vocês tenham gostado. Deixem dicas. E eu estou tirando dúvidas. Estou disponível no WhatsApp, lá no nosso grupo do Google Classroom, tá certo? Então, forte abraço. Até a próxima.